Da Silva, por sua brilhante apresentação. Vamos abrir um espaço agora para perguntas. Eu convido para vir à mesa a senhora Berenice Viana, o senhor Eduardo Menezes da Silva, o presidente Cássio e o senhor para vir à mesa. Nós vamos abrir para perguntas. Senhor Eduardo. Só um minuto. E também o senhor João Carlos Cascais. O microfone então está aberto para perguntas, está disponível para vocês. Quando eu pudesse organizar. Deficientes visuais, eu estou aqui no cantinho, cadeirante, tá? Então, companheiros da mesa, eu queria perguntar ao senhor Eduardo Menezes da Silva alguma coisa do tipo. Semana passada eu levei minha cadeira para fazer manutenção. E o cara que faz a manutenção dela é o mesmo que faz a manutenção de bicicleta. Né? Eu perguntei para ele, cara, quem tem essa bicicleta na minha cadeira? O senhor nota alguma diferença? Ele falou, olha, é feito de alumínio, com roda, com isso, com aquilo. Eu falei, tá, e as peças são mais ou menos a mesma? Ele falou, olha, as peças são as mesmas, né? Tem alguma diferença, mas em sumo é a mesma coisa. Quanto que custa essa bicicleta nova? R$150. Quanto custa a minha cadeira de rodas, com assento especial, com todas as adaptações de roda e tudo? R$5.000. Isso que o senhor falou é a mais plena verdade. Eu queria ter notícia do que o governo brasileiro e suas esferas, legislativo, o próprio executivo, o que pensam a respeito disso. O que o governo hoje pensa a respeito disso? Tá? De uma bicicleta custar 150 e de uma cadeira de roda com o mesmo material 5.000. Ou como o senhor falou, uma pecinha de borracha de silicone que custaria R$50, custar 650. Eu acho um absurdo, total absurdo, concordo com tudo que o senhor disse. Olha, isso daí é aquela história do o preço vem com o tamanho da sua necessidade, não com o custo. O cara sabe que você precisa da cadeira. O cara sabe que o meu filho precisa se alimentar. Se custasse R$10.000, eu ia ter que dar meu jeito de comprar por R$10.000 a válvula para ele se alimentar. Você, se não quiser ficar isolado e preso, você vai se virar e vai comprar uma cadeira. Então, eles sabem disso. O preço é pela cara do freguês ou pela necessidade da gente. Eles sabem que o pai do deficiente vai pagar qualquer coisa para dar uma vida digna para o filho. Você sabe que você precisa do negócio. O preço vai pela necessidade da gente, não é pelo que vai. Agora, apoio do governo para alguma coisa, eu nunca tive nenhum apoio que eu me lembre de governo para nada. Só me cobrar imposto de renda. Que o meu filho não trabalha, não vai poder trabalhar, mas ele é isento. Eu não sou. Agora, se você pensar que eu não conheço ninguém que tenha recebido alguma ótima solução da esfera pública. Pode ser que tenha em alguns outros casos, não no meu universo. Por favor, Berenice Viana, a respeito da questão do autismo, eu tenho visto as pessoas autistas estarem incluídas na natureza de deficiência intelectual e muitas vezes na natureza de condutas típicas ou transtornos globais do desenvolvimento. Isso não está ainda bem
bem definido, porque nós sabemos que os autistas muitas vezes têm até um nível de inteligência superior, como é o caso de um aluno autista que nós temos no Ninter, um rapaz com síndrome de Asperger, que faz curso de administração e que tem um potencial cognitivo mais elevado que os demais da turma. Isso vai ser regulamentado? Você tem alguma coisa a nos dizer nesse sentido? Olha só, ainda não está regulamentado, porque ao longo das décadas foi muito mudada essa nomenclatura, né? Tanto que para construir a lei, o que havia de mais moderno, o último nome é transtorno do espectro autista. E agora não existe mais nem síndrome de Asperger, tudo é autista. E os graus variam de 1 ao infinito. Existe sim muitos casos de autistas com ilhas de genialidade e com QI muito acima da média. Bill Gates é um deles. Albert Einstein era outro. Tá? Mas nem todos são gênios. Existem aqueles que só têm dificuldades, que não se tem genialidade, está muito bem escondida e não tem como demonstrar pela dificuldade de comunicação. Tá? Então, não existe ainda esse tipo de classificação e como vamos fazer, porque no Brasil nós estamos engatinhando. Nós estamos muito no começo mesmo. Eu estive recentemente no MEC não se fala de autismo, absolutamente não. Então agora nós estamos lá dentro do MEC falando de autismo e montando grupos de trabalho para elaborar as diretrizes para a pessoa com autismo na educação. Não existe absolutamente nada, mas eu espero que em breve tenha. Ainda assim eu acho difícil classificações, por quê? Porque eles são muito diferentes. Mesmo quando tem genialidades, é para áreas específicas, né? Não tem aquele que é gênio para tudo. Tem um que é para música, tem outro que é para matemática, para infinitas coisas. Tá? Legal. Bom dia a todos. Eu sou o Rodrigo, sou fisioterapeuta da Prefeitura de Curitiba. Parabenizar a Berenice pela sua luta. É uma luta, infelizmente, isolada no país, né? Mas parabéns pelo resultado. E especificamente para você e para o Eduardo, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos pela primeira vez na minha vida, ano passado, e uma coisa que me chamou muito a atenção é que lá existe uma cultura da pessoa com deficiência, cultura da acessibilidade, não só da tecnologia, né? Mas em qualquer lugar que você vai na cidade, no parque, num lugar de entretenimento, existe a acessibilidade, não só, como o Eduardo falou, não só a rampa, não só o local especial, né? Existe tudo. Existe aluguel de carro elétrico, existe componente de oxigênio portátil, existe pessoal treinado para poder locomover, né? A pessoa, não só a pessoa com deficiência física, mas visual, intelectual, o que seja. Eles não restringem a pessoa com deficiência da sociedade, né? A gente ouve falar muito aqui no Brasil de cidadania e hoje em dia, ser cidadão é protestar, né? Protestar, é quebrar banco, uma série de outras coisas. Eu queria saber da opinião de vocês, se até a Berenice começou a falar a respeito de falar de autismo no MEC, né? Dentro do MEC, não está faltando criar uma cultura no Brasil, né? Não só o conhecimento, mas vamos criar uma cultura do cidadão com deficiência, para justamente não só um seminário isolado, promover, né, alguma coisa a respeito da acessibilidade, ou a gente ficar sensibilizado, porque a gente realmente não consegue comprar material de acordo, né, porque o material é caro, já trabalhei no hospital, o material é muito caro, os grandes custos do hospital é material, né? Será que não está faltando isso nos países, assim, não só uma atitude isolada do Maurício de Souza, ou uma atitude isolada do Drauzio Varela na Globo? Né? Eu espero a opinião de vocês. Eu gostaria de responder. Falta vontade política. As leis existem, decretos foram feitos, tudo foi regulamentado, tudo não digo, mas a minha experiência, no caso da deficiência auditiva, foi a pior possível. Quando nós
tivemos esperança de que as nossas universidades respeitassem o surdo, exatamente lá nós encontramos uma resistência muito grande. Desculpas, desvios. No Brasil, a universidade inventou a eleição para reitor. Então, o reitor eleito, ele está em campanha permanente, porque ele deve o cargo dele, o salário dele, o prestígio dele aos seus companheiros, e não ao povo. É o povo que sustenta, o povo que paga imposto, é muito mal atendido pelas nossas universidades. Mais ainda, são as autoridades. É o caso das calçadas, que o Ricardo aqui pode até falar 500 horas se quiser. Não há coerência. Você, quando anda de automóvel, imagina você andar de automóvel, se em frente a cada imóvel, um trecho fosse asfaltado, o outro tivesse pedra, o outro não tivesse nada, o outro não tivesse lombada, a critério do dono do imóvel em frente à rua. Eu acho que o pessoal não iria gostar de andar de automóvel dessa maneira. É o problema do cadeirante, da pessoa idosa, pessoa com deficiência visual, que é obrigada a andar pela cidade por calçadas que têm centenas de milhares de gerentes. As concessionárias que ganham uma fortuna quando se constrói um prédio, que aquilo é uma rua vertical e leva a um adensamento de carro, elas continuam atendendo a cidade como se fosse uma propriedade rural, sem nenhuma preocupação com qualidade, só se fala em tarifa. Criou-se essa palavra de ordem que dá voto. Uma não seria objeção a outra. O que precisa é que haja uma nova cultura em tudo, acima de tudo, na engenharia, no urbanismo, na educação. É lógico, não se muda comportamento por decreto. A Europa, os americanos, tudo tiveram mudanças grandes por causa das guerras. Os mutilados de guerra foi algo que chocou a população. De repente, uma quantidade imensa de pessoas dependendo de aprimoramento. Então, não foi de graça que as coisas aconteceram lá, não. E tenta ser diferente também para ver a porrada que você vai levar do Estado. Aqui não tivemos guerras assim, nossa participação nas guerras mundiais foi pequena, houve um inchamento recente das cidades, nossas monstrópolis estão sendo criadas agora. Então, de fato, o que falta é educação. Gostaria só de complementar essa resposta dele, dizendo para você o seguinte: toda vez que uma classe de indivíduo é excluída da sociedade, esta classe se organiza e se volta contra esta sociedade. Nesse momento, o que está faltando é isso: é a classe das pessoas com deficiência se organizarem, não para se voltar contra esta sociedade, mas a favor de todos. Tudo, exatamente tudo que foi conseguido pelas mulheres, por outros grupos, foi com organização. Então, se antes a pessoa com deficiência já era um número elevado, agora é muito mais, porque agora tem mais 2 milhões, porque autistas também são considerados pessoas com deficiência. Nós não somos minoria. Tem que tirar essa ideia de que pessoa com deficiência é minoria. Não somos mesmo. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Luiz. Aqui mais para a esquerda. Tem que o Ricardo lembrou lá dessa situação. Gente, eu quero convidá-los para que vocês conheçam, na mesa ali do nosso fórum dos direitos de pessoa com deficiência, a nossa pesquisa que estamos fazendo as calçadas do Curitiba. Deixa eu pegar ali para mostrar para vocês. Nós estamos fazendo uma pesquisa, que é esse abaixo-assinado, tá? Quem concordar de que as calçadas do Curitiba estão realmente numa situação precária, e até a professora Leomar pode falar um pouquinho a respeito da calçada em frente ao Inter. As calçadas em frente ao campus de vida do Centro Universitário Inter, além de ser de pavê super escorregadios, é íngreme e tem escadas dentro na calçada.
nós temos já vários acidentes, mas houve um acidente que foi grave de uma funcionária nossa, da reitoria do centro universitário, que quebrou ambos os pés numa queda, e ela está há 2 anos em tratamento. Então, tornou-se uma pessoa com deficiência durante todo esse tempo, está há 2 anos em casa, já passou por várias cirurgias e ainda não está apta a trabalhar. Então, o Centro Universitário Inter propôs que nós fizéssemos a mudança daquela pavimentação, pagaríamos tanto a mão de obra quanto o material a ser gasto, e não tivemos permissão da Prefeitura, porque é patrimônio histórico considerado uma questão de memória. Então, a integridade física das pessoas ficou abaixo dessa questão de memória, e as pessoas continuam caindo ali, tendo vários acidentes, infelizmente. Aqui mesmo no Instituto, gente, nós estamos desde 2006 tentando melhorar as condições de acessibilidade. Parabenizo o Cássio, inclusive, por ter assumido esse seminário, assumido a mudança do banheiro, que nós estamos num prédio com 76 anos de história do Instituto de Engenharia, sem banheiro para uma pessoa com deficiência. Parabéns, Cássio, parabéns, Cascais, que também entrou junto nessa luta, né? Gente, nós temos que tornar isso um hábito comum, tá? Caso eles for contratar um palco, nunca, jamais aceitar ser madame. Essa aqui foi a primeira vez que essa empresa forneceu um palco mudando. E eu cobrei deles por hora, nunca mais se esqueça desse detalhe importante que é a dama. Gente, eu peço que todos que estão presentes, que apoiem a causa da acessibilidade, nos ajudem nessa luta pelas calçadas do Curitiba. Nós queremos transformar essa pesquisa, esse plebiscito, num projeto de lei. Já temos o apoio de diversos vereadores, está à frente de todos, o Jorge Bernardo, que há anos nos acompanha nessa luta pelas calçadas. Nós pedimos, por favor, que vocês nos ajudem nessa luta, ajudem a divulgar. Nós podemos, se vocês quiserem deixar inclusive uma lista de e-mails, nós podemos passar para vocês por e-mail essa pesquisa, vocês imprimam, peguem nas suas empresas, nós estamos de 100 mil assinaturas. Gente, vamos nessa luta, que essa luta é uma boa causa. Obrigado. Eu vou aproveitar, o Ricardo Mesquita sempre tira a formalidade dos eventos, né? Isso é bom. Eu quero aproveitar para fazer um aviso, se vocês me permitem. O Instituto Paranaense de Cegos vai ter no dia 25 um jantar de confraternização e vai ajudar as despesas, inclusive pagar o 13º salário dos funcionários do Instituto Paranaense de Cegos. Esse jantar vai ser no restaurante Madalmoço, um jantar dançante com a Luciane, aquela cantora cega e a sua banda. Jantar completo, com bebidas, refrigerantes e vinho. Eu quero avisar que eu tenho convites, estou ajudando a vendê-los. Se alguém aqui estiver interessado, eu posso já passar esse convite, ok? Obrigada. Senhora Berenice, a senhora falou da questão que a pessoa com deficiência necessita do movimento, tá? Infelizmente, devido ao regime militar, essa sociedade de hoje, ela tem uma coisa engessada na cabeça, de que quem luta por melhorias é revoltado. Tá? Então nós temos o exemplo do Cascais aqui, que dentro do próprio movimento das pessoas com deficiência, o pessoal fala, mas o Cascais está alterado, mas o Cascais isso, o Cascais aquilo. Do mesmo jeito eles falam de mim, tá? Que eu, como pessoa com deficiência, sou alterado, sou rebelde, porque eu luto pela causa, tá? E costumo dizer a eles, eu prefiro ser chamado de louco e de rebelde e continuar fazendo o que eu faço do que ser normal como vocês. Eu trouxe aqui o nosso amigo Matheus, que de Claro trouxe ele, porque eu já caí diversas vezes nas calçadas, como o nosso amigo Cascais relatou. Mas graças a Deus nunca quebrei nada, porém minha mão já arrancou quase a digital toda de cair nas calçadas. Por isso nós entramos nessa luta junto com o Fórum, com todas as outras organizações, para quê? Por exemplo, gasolina, você tem 84% de impostos e tributos. A cada R$100 que você abastece, 84 é para o Estado, municipal, Estado e a Federação e a União. Para quê? Não é? Para que isso? Para que nós pagamos IPTU? IPTU para quê? IPVA, caríssimo. Para quê? Eu não pago, graças a Deus. Né? Mas enfim, eu faço parte de uma
maioria, a grande maioria paga o IPVA. Gente, para que nós pagamos os impostos se eu não vejo eles sendo aplicados, pelo menos na minha condição? O Matheus aqui, ele já caiu na calçada, e se você chegar próximo ao rosto dele, você vê que na boca dele existe uma cicatriz ou várias cicatrizes, porque o Matheus não consegue segurar na cadeira quando ela bate na calçada no desnível. Eu, quando caio, graças a Deus, mexo a mão, tá? Então eu consigo ir lá na frente e me apoiar para não bater minha cara. Já o Matheus, que é paralisia cerebral, não tem essa capacidade. Então ele vai com a cara no chão, ele já quebrou o dente, ele já cortou a boca diversas vezes, e os etc. que a gente prefere não citar, tá? Então a nossa luta, ela existe. O problema é que a sociedade, uma determinada parcela, acha que nós somos revoltados por conta daquela criação lá que veio daquela época, né? E estamos o tempo inteiro nesse tipo de debate. Eu estou há 7 anos sentado nessa cadeira, e há 7 anos eu participo de todos os eventos relacionados à acessibilidade, à assistividade, o que quer que seja, em todos os locais, e o pessoal lá, cara, vai ser um papagaio, você fala sempre a mesma coisa. Eu vou falar até enquanto a vida tiver, e isso não for modificado. Vou pegar só o depoimento de pedido do Ministério do Trabalho, porque é muito importante que entre nessa luta junto conosco aqui, porque grande parte dos acidentes, gente, eu duvido que alguém aqui hoje não tenha passado por uma calçada. Por melhor que seja o carro, por melhor que seja o sistema de transporte coletivo, a calçada é inevitável se anda por ela. Então quero o depoimento aqui do nosso amigo Orlando, por favor. Obrigado, boa tarde. Bom dia a todos. Eu me chamo Orlando Chaleg, eu sou engenheiro de segurança do Tribunal Regional do Trabalho, e trabalhamos ali na Vicente Machado e Carlos de Carvalho. Temos 4 unidades prediais ali, e nós fizemos uma estatística logo que assumimos a direção da Seção de Segurança do Trabalho, de acidentes com nossos servidores que circulam bastante por aquelas vias. Chegamos à conclusão que a grande maioria de acidentes está relacionada exatamente às calçadas. E isso é uma polêmica muito grande, que eu gostaria de colocar também uma experiência que eu trago lá do Recife, que é uma discussão igual a daqui. E eu gostaria, para reforçar, se a prefeitura reage, dando às prefeituras, de uma maneira geral, a assumirem as manutenções das calçadas, eu proponho que as prefeituras aceitem que os proprietários dos imóveis possam cobrar pedágio, tá certo? Obviamente, porque se é uma via pública, tá? E aquela via pública é utilizada por todos, não somente por pessoas, mas também por instituições, aqui no caso a Copel, a Sanepar e outras mais, tá certo? Que estão circulando, estão cavando, abrindo buracos e deixando como está, é isso? Então acho que eu quero parabenizar a iniciativa de vocês e estou colocando à disposição para acrescentar o que for necessário para se consiga. Curitiba será pioneira se conseguir realmente mudar essa situação. Muito obrigado. Nós vamos encerrar esse momento. Deixa eu só passar aqui uma pessoa que pediu. É que depois nós voltaremos a fazer mais um debate. É só porque o palestrante já está aqui e o presidente gostaria de falar encerrado. Então, depois dela, aí só o presidente. Tá? Bom dia. Meu nome é Odete, sou assistente social. Queria fazer um depoimento rapidamente aqui. Ontem eu participei na Avenida na Rua 15 de Novembro, em frente à CIA, a convite do senhor Cascais, a fazer um teste e a utilizar uma cadeira de roda em calçadas. Eu, enquanto pessoa com possibilidade de andar, senti o drama de vocês, por questão de alguns minutos, o que é estar sentado numa cadeira de rodas e andar na calçada de Curitiba. Realmente é muito difícil, a sensação de medo, a sensação de impotência, a dificuldade, o quanto eu me senti chacoalhada. Foram 5 a 3 minutos que eu participei dessa experiência. Agradeci a ele no momento, me dispus a ser voluntária, e deixo aqui o meu depoimento e até assim, a minha admiração, a coragem e todas as pessoas que com uma cadeira de rodas saem para fora e vão à luta e vão à vida tentando conduzir sua carreira. Muito obrigada.
existe uma pesquisa, se tem alguma causa, ou na gestação, ou na alimentação, você vai a proteína do leite, ou é o uso do micro-ondas, ou a nossa alimentação está natural, o estresse, existe alguma suposição ou não? Eu vou te falar, eu vou dizer, depois disso eu tenho a cabeça a prêmio, porque é uma coisa bem complicada. As pesquisas mais sérias nesta direção indicam a contaminação por mercúrio através das vacinas. O conservante das vacinas brasileiras é timerosal, que é mercúrio. Mercúrio é um metal pesado e altamente volátil, que vocês têm também nas obturações de amálgama na boca. Toda vez que alguém tomar um chimarrão, um café quente, alguma coisa, esse metal evapora e ele não fica no sangue, ele vai direto para o cérebro, causando danos aos neurônios. O autismo é uma deficiência originada não de uma única causa, eu diria que ela é multifatorial. Tá? A pior delas é o mercúrio, sim, e é o mais perigoso. Vocês devem ter ouvido falar já em garimpeiros contaminados por mercúrio, que é uma coisa gravíssima. Isso para um adulto. Imagine um bebê recém-nascido que recebe logo uma carga de mercúrio, e uma atrás da outra, né? Porque as vacinas são muitas. E nos Estados Unidos, essa vacina já foi proibida. O timerosal, esse conservante, foi proibido. E eles venderam tudo para o Brasil. O Brasil comprou todas as vacinas que foram proibidas nos Estados Unidos. Estão aí. Se alguém tem alguma dúvida do que eu estou dizendo, vá no posto de saúde e pegue a pula de uma vacina. Vocês vão ter uma grande surpresa. Existem outro fato. Podem apontar para a genética, né? O que é a propensão genética? Propensão genética é uma arma engatilhada. O que aciona esse gatilho é um fator externo. Você pode passar a vida inteira sendo, por exemplo, ter a propensão genética para o diabetes, mas nunca ser diabético. Assim é o autismo. E ninguém fica autista depois dos 3 anos de idade. Antes disso, ele começa a ser envenenado assim que nasce. E no caso do meu filho, eu não tenho nenhuma dúvida que foi isso. E temos um caso aqui em Curitiba comprovado, porque o pai, a menina deve ter 20 anos agora, e o pai inclusive ganhou na justiça essa questão, comprovado que a filha se tornou autista depois de uma vacina. Então, o crime que está sendo cometido com as nossas crianças é muito grande, isso é um genocídio humano. Aí você diz, mas o meu filho tomou vacina e não ficou autista. Não. Mas ele pode ter déficit de atenção, tão em moda ultimamente, dislexia, hiperatividade constante, esclerose múltipla, depressão, síndrome do pânico e mais uma série de outras coisas. Essa é a realidade. Só eu quero fazer um depoimento e uma declaração. Esse nosso evento é uma insistência do meu amigo Ricardo Mesquita e do Cascais, que insistentemente pediam para a gente realizar esse evento. Eu também, como a nossa amiga lá de trás, eu também estive ontem na frente da CIA andando de cadeira de rodas. Confesso que foi uma experiência ímpar para mim. Inclusive vi que as subidas são maiores do que a gente imagina. E é muito difícil. Disso tirei 2 experiências. As rampas são muito altas, são muito fortes. E vi a dificuldade. Evidentemente que a pessoa se adapta e tal, e começa a andar. Então vamos dizer, eu tive dificuldade no meu deslocamento muito pequeno e tal, e essa dificuldade seria passada com o passar do tempo. Porém, quando eu voltei do local da experiência aqui para o Instituto de Engenharia, tive a oportunidade de ficar olhando para baixo, coisa que eu não fazia baixo. E daí eu vi o que são as calçadas aqui em Curitiba. Nas nossas praças, nas nossas calçadas são muito ruins. E eu aqui quero entrar nessa briga com você, Ricardo. O Instituto de Engenharia vai apoiar essa nossa terra. Nós vamos, a partir de hoje, o Instituto de Engenharia vai abraçar essa causa e vamos
dar esse trabalho aqui, que nós já vou nomear você e o Cascais, nossos defensores, mas o Instituto com certeza vai ser o nosso chefe aí da história. O que eu quero dizer é que as insistências e as necessidades, hoje, por exemplo, o Instituto, depois de 87 anos, foi fundado o Instituto, não era nessa prédio, não tem toda essa idade, porém, para fazer esse evento, para fazer bonito, nós fizemos na pressa uma adaptação do nosso banheiro. Com isso nós queremos mostrar duas coisas: é possível sim. Fizemos um banheiro, tivemos aqui, tive o prazer de ir ao ingresso com a Mirella Prosdócio, um ícone que ficou aqui dentro da cidade, e ela aprovou a nossa adaptação ao banheiro, o que me deixou muito feliz. Mas isso, o que eu quero dizer é que falta esse pequeno empurrão, e daí eu cheguei à conclusão que todos temos necessidades. Alguns têm que se locomover e os outros têm a necessidade de enxergar os outros também. Então, o nosso lema aqui, repito, tudo para todos. E eu gostaria que o Instituto de Janeiro vai abraçar essa causa. Muito obrigado. Obrigada, senhora Denise Bianca, ao presidente Cássio, ao senhor Cascais, ao senhor Eduardo. Pediria que vocês voltassem à plateia para que nós pudéssemos dar início à nossa última palestra da manhã. É a palestra sobre a tecnologia assistiva como elemento de inclusão social. Será ministrada pelo senhor Clayton Vanck, coordenador do Programa de Tecnologia Assistiva da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.